Que a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Queridos pais, confirmandos, cara comunidade. Na vida, tudo tem o seu tempo, a sua finalidade, a sua oportunidade. Sempre há um começo, há um meio e há um fim. Atualmente fala-se muito que em 21 de dezembro de 2012 será o fim do mundo, com eventos catastróficos sem precedentes. Pelo sim ou pelo não, certo é que o tempo avança e que a hora haverá de chegar. Deus, no entanto, nos dá sabedoria e o tempo para viver feliz em família, na comunidade, no mundo. No entanto, o que mais estamos vendo e ouvindo e observando é que em muitos lares está de modo crescente acontecendo a inversão de valores, a falta de esperança e o desânimo generalizado. Pais e confirmandos, de modo muito especial, este culto poderá ser a feliz oportunidade de começar um novo tempo, com novo entusiasmo, uma vida nova. E é nesta direção que aponto para Deus, cujas palavras passo a ler em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, base da nossa prédica. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o fim se aproxima. Com esta palavra, ó Deus, Tu nos agora visitas e queres falar. Fala, assim como precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Sim, irmãos e irmãs na fé, o texto dá clara indicação que agora temos acesso direto a Deus. Isso em Jesus. Não era sempre assim. No tempo de Israel, as necessidades do povo, as orações do povo, as esperanças do povo eram intermediadas por um sacerdote, chamado o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote-chefe do templo. Se alguém queria uma resposta de Deus, ou queria uma oração de intercessão, ou alguma consulta no sentido de que Deus o protegesse, precisava buscar o contato com o sumo sacerdote, que então ele, representando aquela pessoa e toda a igreja, ia para o santo, no lugar mais santo do templo, para falar com Deus. E isto acontecia, sabem quantas vezes por ano? Apenas uma vez. Portanto, era de fato um espaço bem restrito, entrar naquela sacristia onde havia a tenda dos 10 mandamentos para falar com Deus.
mudou completamente. A partir de Jesus. A partir de Jesus, Deus é nosso Pai e nós, por consequência, somos seus filhos. Isso lhes diz alguma coisa? Deus é seu Pai e eu sou filho deste Pai. Isto diz alguma coisa? Deveria. A palavra pai e mãe é uma palavra muito sugestiva, muito familiar, muito sentimental, muito próxima, não é mesmo? Uma forte carga emocional. Portanto, é uma mensagem libertadora. Deus é o nosso Pai. E para Deus ser o nosso Pai, Jesus teve que pagar na cruz com o sacrifício de sua vida. Ali, Ele tornou-nos filhos desse Pai. Então, Pai, filhos e Pai e mãe. A Bíblia não fala a palavra mãe para Deus, mas Deus era mãe e é mãe também, né? Então, pais e filhos e pais compõem uma grande família. Bem, a partir de Jesus temos então ligação direta. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. Você fala diretamente com Deus. O único mediador é Jesus. Isto é bíblico. Isto está na Bíblia. Mas esta ligação direta implica também, não só em privilégio nosso, mas também responsabilidade perante Deus o Pai. Basta fazer em nome de Jesus, aliás, a ligação absolutamente necessária para entrarmos em adoração, em oração, intercessão e comunhão com este Deus. Jesus é, portanto, o mediador para chegar ao Pai e, a partir do Pai, alcançar a vida eterna. Irmãos e irmãs, o que significa isto para nós? Céu aberto, não é mesmo? Porta aberta, acesso direto. Céu aberto para cada qual, céu aberto para a família. E esse céu aberto inicia com cada qual de nós no batismo. No batismo somos convocados a exercer a liberdade de filhos e filhas de Deus. Portanto, não há mais quem tenha desculpas. Eu não posso falar com Deus. Como não? Se você tem ligação direta, se você tem acesso a esse céu aberto, se você tem acesso direto a esse Deus Pai e em Jesus, o seu Filho, nosso Salvador, então você saberá também que Deus é santo. E perante o Deus santo, nós haveremos de dar respeito, haveremos de ter temor, não medo. Temor quer dizer, de fato, honra, prestar honra e respeito a Deus. Por isso, quanto mais perto eu estiver de Deus, mais ciente eu serei da minha pequenez, da minha falta de capacidade, da minha falta de condição alguma para me salvar. Tanto mais clara vai ser a minha posição também perante Deus. E quanto maior o respeito, maior será também a dificuldade de eu me desviar deste Deus para caminhos errados. Isso, irmãos e irmãs, leva a um culto muito prático. O culto é o quê? Adoração, como estamos agora aqui. Mas este culto não começa aqui, nem termina aqui. Este culto já começou lá na sua casa. Este culto você trouxe para cá. O culto daqui você levará para a sua casa. Portanto, é a vida que vem para o culto e a vida que sai do culto voltando para casa. Por quê? Precisamos deixar haver correspondência entre o nosso ouvir, falar e agir, para que haja coerência. Não adiantam camuflagem, enganação, promessas vazias. Deus, se tu me fizeres isto, eu vou fazer aquilo. Promessa vazia. Nós não vamos fazer nada. Nós nem somos capazes a isto. E com Deus também não se negocia, não se precisa negociar.
com Deus, o que Deus quer é vida com compromisso. Portanto, o culto deve refletir a nossa vida espiritual. E ele também será oportunidade de purificar os nossos corações da má consciência. Para isso, temos a confissão de pecados, a confissão de fé e a celebração da ceia. Esta necessidade de viver a fé e o amor precisamos levar para dentro de nossas famílias. Por quê? Porque é lá também que exercitamos o testemunho da nossa esperança. Claro que vivemos rodeados de tentações, de medo, de pessimismo do mundo. Quem nunca falou, eu estou largando de Deus? Quem nunca ouviu falar, eu não quero mais saber de ler a Bíblia? Não adianta fazer oração, não adianta ir ao culto, o pastor sempre fala a mesma coisa. Sim, ele sempre fala a palavra de Deus, é claro, né? Contudo, não temos como desistir. Nós temos que encarar. E encaramos com que arma? Com a confissão da nossa esperança. É aquilo que Deus nos dá, que passa a ser o combustível, a força, a nossa capacidade de enfrentar. Vamos lembrar de Jesus, que lá no deserto, depois de 40 dias, sem comer, teve que enfrentar Satanás, com forte tentação. Tinha fome, transforma as pedras em pães. Como não? Se Jesus tinha o poder, e se ele estava com fome? Mas Jesus disse, não, é a Deus Pai que eu devo obediência, e não a você, Satanás. E assim, Satanás fez mais 2 investidas, e Jesus sempre as rechaçou com a palavra, as Escrituras. Esta é também a nossa arma. E esta palavra, caros pais, esta precisa ser semeada dentro do lar. Nós não podemos culpar os nossos filhos se eles se desviarem do caminho certo para o caminho errado. Nós somos os pais. Eu também sou pai, cujos filhos já são maiores hoje, mas também passamos por esse tempo. Assim como muitos de vocês tiveram filhos nessa idade e agora tem outros pais que têm filhos na idade da adolescência. É uma idade nada fácil, é complicada, às vezes confusa, precisa haver muita flexibilidade, ao mesmo tempo firmeza. O filho precisa sentir que na decisão do pai e da mãe há um caminho, há um prumo, há um alvo a ser seguido. E nós, pais, somos os responsáveis por esta forma de viver a fé cristã em família. Mas Hebreus também fala da mútua exortação, de um incentivar o outro. No retiro de pais, lá na Feluz, quem esteve deve lembrar, nós tratamos desse texto, lembram? Nós falamos como podemos nos incentivar em família, como podemos nos animar de ir, vamos para o culto, vamos ler a Bíblia, vamos fazer a oração em família. Conversamos sobre isto. É muito importante. É ali que começa o culto da comunidade. Como pais, devemos ter a consciência de que nossos filhos, mais do que confirmando, são filhos de Deus. Pertencem a Deus, em primeiro lugar, não a nós. Vamos lembrar do batismo. Os pais vêm apresentar a criança ao batismo, dizendo, Deus Pai, Jesus também, Salvador, nós queremos te agradecer, porque fomos presenteados com o nascimento da nossa Maria, do nosso José, sei lá, né? E Deus diz o quê? Tomem de volta a criança, vocês vão cuidar dela, vocês vão educá-la. Portanto, ela pertence a Deus, não mais a nós. Então, ela não é simplesmente nossa filha, ela também, como pertence a Deus, é nossa irmã na fé. Ainda pequena, mas somos irmãos na fé em família. Temos que enxergar assim.
Assim como eu, como pastor, devo enxergar os confirmandos como meus irmãos na fé. Eu não posso simplesmente tratá-los como alunos, aprendizes. Não, mutuamente temos a aprender. É dever ajudar-nos. Ser pai e mãe presentes na vida dos filhos. Muitos pais hoje mais se interessam por futebol do que pela sua família. Isso significa estar ausente na educação dos filhos. Às vezes a carga fica em cima da mãe. E a mãe ainda tem que trabalhar fora, fica em cima de quem? De ninguém. Ou da babá. O que se pode adiantar dali? Qual é o sinal que temos a partir dali? Que provavelmente vão ser filhos abandonados. Ser pai e mãe significa também ser amigos, irmãos maiores na caminhada. Ser pai e mãe, conselheiros espirituais. Sim, somos nós que temos o dever. Filho, vamos lá, vamos fazer uma oração. Filho, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos nos unir em família. Isto é dever de pai e mãe. Ser pai e mãe significa também acompanhar os filhos nas tarefas escolares. Ser pai e mãe como cristãos ativos e participativos na igreja. Tenhamos a certeza, se eu como pai e mãe não frequento o culto, nunca vou poder cobrar isso dos meus filhos depois. Nunca. Porque nós sabemos, os adolescentes nesta idade mais se valem dos nossos exemplos do que das nossas palavras. Tenhamos certeza disso. Mas uma mãe se queixou outro dia dizendo: pastor, nós sempre fomos à igreja, nós sempre incentivamos os nossos filhos para o culto infantil, ensinar. Bastou confirmar, caíram fora. O que aconteceu? Culpa nossa? Não, não é questão de culpa. Se os pais cumpriram a sua tarefa, eles fizeram o que tinha que ser feito. E eles não precisam olhar agora para si mesmos, se acusando, dizendo: aonde foi que erramos? Se eu faço a minha parte, eu não preciso me culpar. Eu devo lembrar que do outro lado também tem alguém que precisa fazer a sua parte. Às vezes nós queremos carregar as dores do outro junto. E carregamos a dor no duplo sentido. Deus não quer isto. Não quer isto. O que Deus quer é que cada qual faça a sua parte. Se eu confirmando, depois que ele aprendeu a palavra, se afasta da igreja, é ele que vai responder agora. Não são mais os pais e os padrinhos. É ele que assume o seu batismo. É ele que disse: sim, eu confirmo o meu batismo. Não que os pais deixarão de ser pais e os padrinhos deixarão de ser padrinhos. Não, eles continuam. E sempre que puderem, entrem com novas forças, com sua criatividade, com seu incentivo. Sempre que puderem. Mas eles fizeram a sua parte. Cada qual é responsável por sua decisão. Então, pais, não vamos esquecer de participar, para que assim sejamos um exemplo positivo para os nossos filhos, vivendo a fé e o amor. E agora, caros filhos, especialmente confirmandos, vocês têm o dever de obedecer aos pais. Dever de respeitar a autoridade dos pais. Eu falo isso para os confirmandos. Para isso existe o 4º mandamento. Quer proteger os pais, a autoridade dos pais, proteger a família. Porque este é o único e último, o primeiro e o último reduto que nós temos onde podemos viver condignamente. Se o mundo já não nos oferece um bom lugar para viver, temos ainda a família. E se não houver a família como um bom lugar, aonde vamos poder crescer e amadurecer com dignidade? Não teremos mais. Portanto, a família Deus quer preservar. Então, obediência aos pais sempre. Também depois que eles já forem casados e tiverem filhos, portanto netos, para os pais.
continuem sendo filhos, buscando o diálogo com os pais, jamais rompendo com eles. Ser filho significa também viver de modo transparente diante dos pais, buscando apoio, conselho, orientação. Mas, cara comunidade, qual é a fonte para tanto encorajamento mútuo? Onde é que vamos buscar tanta força assim? Na palavra de Deus, na oração, na comunhão, na reconciliação, no perdão. E isso, claro, não podemos apenas nos alimentar quando tem culto. Precisamos alimentar em casa. Por isso, vamos puxar a nossa Bíblia em casa. Vamos tirar um tempo, nem que sejam 10 minutos por dia, ler, ouvir Deus falar, como aqui no culto. Posso não entender tudo, não faz mal. Você está na cobertura da graça de Deus. E no devido tempo Deus vai lhe responder às suas dúvidas e às suas necessidades. É claro que se eu não buscar Deus, eu vou buscar outras coisas. E se ninguém outro pode ajudar a não ser Deus, por que eu deveria me alimentar de fontes duvidosas? De fontes que não têm a resposta para a minha vida ser mais feliz? Só Deus pode ajudar. Por isso, convido a comunidade para ler junto aqueles 2 versículos do nosso texto. Vamos ler? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos em Deus. Penso que ficou claro o que Deus quer de nós. Ele quer que vivamos unidos na sua presença em família e na comunidade. E a hora, quando é? É agora. É o tempo da oportunidade de amar nossos filhos, de educá-los cristãmente, de orientá-los para uma vida feliz. Há pais que se queixam da maldade de seus filhos, mas o que eles fizeram quando estes ainda eram pequenos? Quem leva filhos ao batismo compromete-se a educá-los para que vivam junto a Deus e sejam felizes. Ainda há tempo para, em arrependimento e perdão, aproximar-se de Deus, seguir a sua vontade e viver o seu amor. E o tempo é agora. Aproveitemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.